coisa na igreja, deixe tudo e vem para cá para viver esse tempo como igreja, esse tempo maravilhoso, onde o Senhor tem derramado as suas bênçãos. Amém? Irmãos, Salmos 133:1 fala assim: como é bom e agradável que os irmãos habitem unidos. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce da barba, a barba de Arão, e desce até a gola das suas vestes, como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Porque ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém? O Senhor está dizendo que é um lugar onde há comunhão, onde os irmãos vivem em união, e foi isso que nós vivemos esses 3 dias, este tempo de comunhão, este tempo de união, e é aqui este lugar onde o Senhor vai ordenar a bênção dele. Amém? Ah, meu pastor, o que eu preciso fazer? Adorar ele. Adorar ele, amém? Quando nós adoramos, as cadeias se rompem, as cadeias se quebram. Quando nós adoramos, os surdos ouvem, os mudos falam, amém? Quando nós adoramos, o Senhor desce com seu Espírito e traz vida ao cansado, traz vigor ao cansado, amém? Vamos adorar o Senhor, se coloque em pé, amém? Querido Deus, amado Pai, nessa noite nós viemos para este lugar, glorificar o teu nome, exaltar o teu nome, porque tu és bom, tu és o Senhor, que todo joelho se dobrará, tu és o Senhor, que toda língua te confessará, tu és o Deus que abre porta onde não há porta aberta, tu és o Deus que nos corrige, que nos exorta para dar um caminho mais excelente, tu és o Deus que faz o que o homem não pode fazer. Ah, Deus, nós te glorificamos, porque o Senhor tem sustentado, o Senhor tem aberto as portas dessa casa para um propósito novo, para que o ministério seja ativado, para que vidas, Senhor, possam se estabelecer como uma comunidade cristã neste lugar. Sabemos que aqui, Senhor, é um lugar de novos começos, é um lugar de transformação, é um lugar onde o Senhor vai ativar dons, vai ativar ministérios para glorificar o teu nome nessa cidade. E desde já nós te cultuamos, te adoramos. Esses dias foram maravilhosos nesta casa, mas eu tenho a certeza que vai encerrar hoje com chave de ouro. Hoje será, Senhor, um divisor de águas para muitos que entraram aqui nessa noite. Ah, creio que o Senhor falará aos nossos corações e trará a bênção sobre este lugar, a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Nós te glorificamos, exaltamos o teu nome e aplaudimos o Senhor nessa noite. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor, amém? Quando estiver aqui para adorar e agradecer o nome do Senhor, uma salva de palmas para Ele nesta noite.
nós não temos a presença do Senhor. Você já se perguntou quem somos nós sem a presença de Deus? Se faça essa pergunta. Se analise por dentro, quem é você sem a presença de Deus? Nós não somos nada. Nós não vamos a lugar nenhum se nós não tivermos a presença do Senhor. Amém? E é este Deus a qual nós adoramos. É este Deus a qual nós cultuamos nesta noite. Amém, igreja? Nesse momento, você está aqui para agradecer. Você está aqui para Aleluia, Jesus! viver uma semana corrida, uma semana de muitas tarefas, uma semana em que talvez você não tenha se entregado ao Senhor, mas neste dia, compense o momento que você deixou para trás. Você veio aqui para se encontrar com Jesus e Ele está pronto para te ouvir. Ele está pronto para ouvir o pedido do teu coração, para curar as feridas. E eu quero que você saiba que, embora você tenha tido uma semana corrida, uma semana agitada, mas que tudo depende se você não tem a Jesus. Tudo depende se não tem a ti. A tua graça te basta. Se você não sei aonde ir, sem tua presença nada importa. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? O que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tudo é beira se não tem ti. A tua graça já me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença não importa. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? O que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te
Ela é uma canção que ela vai muito de confronto comigo. E eu acredito que ela vai falar contigo também. Porque ela fala muito sobre o nosso ego. E sobre o amor de Jesus com as nossas vidas. E eu gosto muito de pensar que, porque a Bíblia diz, né, que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Vai ser a primeira vez que eu vou ministrar essa canção, pode ser que eu erre, mas eu gostaria que você fechasse os seus olhos, que você olhasse para dentro de si e você fizesse dessa canção uma oração ao Senhor nessa noite. E que se tiver alguma coisa dentro do seu coração, que você possa pedir para o Senhor tirar, para o Senhor queimar a nossa carne, queimar o nosso orgulho, queimar o nosso ego. Amém, igreja? Então feche os seus olhos e não perca a atmosfera. Continue neste mesmo espírito, porque o Senhor ele se faz presente neste lugar. Muito perdoar, deveria saber o valor de ser amado, mas por outro lado, o bem que eu quero fazer, de fato eu não faço, e dependendo do pecado, eu nem me sinto incomodado. Então esbarro na tua palavra e sou confrontado. Não adianta fingir que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra
Gostaria de pedir para você abrir a sua Bíblia, 2 Coríntios 9:10. Esse é o momento do ofertório. Esse é o momento que nós vamos aprender uma primícia da Bíblia, que é ofertar, é dizimar a casa do Senhor. Amém? Diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Eu trouxe aqui uma semente para simbolizar, para todo mundo entender um pouquinho. Todo mundo está conseguindo enxergar a semente? Amém. E se eu pegar essa semente, para que ela possa germinar, eu preciso lançá-la no solo fértil. Quando eu lanço essa semente no solo fértil, ela germina e ela dá bons frutos. Amém? Você está no solo fértil. Lagoinha São Leopoldo é um solo fértil. E quando você planta a sua semente aqui na casa do Senhor, os frutos que a casa do Senhor vai gerar para você não será somente para ti, mas para a sua geração. Aqui é o lugar de novas histórias. Aqui é o lugar onde Deus fará uma mudança na sua família, na sua casa. Será o lugar onde será apresentado os seus filhos. Será o lugar onde será o seu casamento. Você que não é casado, seus filhos casarão aqui. Aleluia. Está olhando essa cadeira vazia do lado? Se tiver uma cadeira vazia, glória a Deus. Eu quero que nesse momento, quero te pedir para que você coloque a mão sobre ela e profetize sobre essa cadeira, que ali estará aquela pessoa da sua família que não veio para a igreja. Ali estará o seu filho que não está na casa do Senhor. Ali estará aquela pessoa que você tanto ora, tanto busca para ela vir. Aleluia. Você está no solo fértil. E a semente que você lançar hoje colherá frutos amanhã, de geração em
direção. Glória a Deus. Coloque de pé, vamos fazer uma oração pela sua oferta, pelos seus dízimos. Aqui nós temos o gasofilaço. Atrás da sua cadeira tem um QR Code que você pode fazer a sua oferta nesse momento. Creia que aquilo que você está plantando hoje, um dia você vai colher em sua geração também. Amém? Aleluia. Espírito Santo, nós estamos aqui nesse momento, Senhor. Senhor, para ofertar, para dizimar na tua casa, Senhor. Render graças a ti, Senhor. Oh, Senhor, nós pedimos para que o Senhor abençoe a nossa casa, abençoe as nossas ofertas, abençoe, Senhor, as nossas finanças. Que nessa igreja venha ter pessoas de coração aberto, Senhor. E que a casa de cada um deles venha frutificar, Senhor. Senhor, que não venha faltar pão, que não venha faltar leite, que não venha faltar alimento. Oh, Senhor, que todos os membros possam, Senhor, desfrutar e dar a sua generosidade. Oh, Senhor, nós estamos em obra, Senhor, e nós pedimos para que o Senhor continue fazendo os milagres que o Senhor tem feito. Continue fazendo as maravilhas e as multiplicações que o Senhor tem feito. Nos sustente, Senhor, no geral, nos sustente as nossas finanças, sustente, Senhor, a nossa casa. Nós rendemos graças a Ti. Amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas a Jesus. Ser
Muito obrigado, Jesus, pelo castigo, o castigo que nos traz a paz, está sobre o Senhor. O Senhor nos livrou, Pai, de todo castigo eterno, de toda maldição eterna, de toda morte eterna, Jesus. O castigo que nos traz a paz está sobre o Senhor. E pelas suas pisaduras, nós já somos sarados. Lagoinha, você já foi sarada, você já foi alcançada por esse amor, pela misericórdia do Senhor. Ele é adorado. Aleluia. Toma o seu assento, querido. Mas antes, cumprimente 2 ou 3. Dê a paz do Senhor. Diga que bom que você veio. Diga seja bem-vindo. Seu irmão, sua irmã. Ah, pastor, eu não gosto. Querido, vai passar a eternidade com ele. Você vai passar a eternidade com o seu irmão do seu lado aí, da sua direita, da sua esquerda. Aleluia. Quantos estão felizes com o Senhor? Digam amém. Aleluia. Pessoal, eu estou empolgado, hein? Eu estou empolgado, hein? Aleluia. Eu vou dar lugar, hein? Mas antes de irmos para a palavra, para o ministério do ensino, Ministério da Palavra, deixa eu conhecer você, meu irmão, minha irmã que está nos visitando pela primeira, pela segunda, pela terceira vez. Deixa eu ver você que nos visite. Você que nos visita. Lá conhece o meu povo, novas histórias, um lugar de novos começos. Ei, meu querido, minha irmã, bem-vindo ao novo, bem-vindo à Lagoinha, São Leopoldo. Fala, Senhor, igreja. Aleluia! Aleluia! Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Estamos muito alegres, muito gratos, muito animados de receber você, receber a sua família. Galera do louvor, a gente não tem problema com essa hora. Na próxima aí, já tem até uma sugestão para a gente. Como o pastor Luciano disse, final de semana abençoadíssimo que nós tivemos nesses dias. Bom, sexta-feira, reunião das mulheres. Cadê o Jaime? Reunião das mulheres que nós tivemos foi uma bênção. Ontem tivemos um alinhamento, um tempo de alinhamento, um tempo de direcionar
E no mês que vem, vamos! Tivemos um tempo de alinhamento, no nosso treinamento de voluntários, um tempo precioso, um tempo de visão, um tempo de impulsionar, foi precioso. E hoje nós tivemos o nosso café de novos membros. Deixa eu ver você que participou do café de novos membros, levanta sua mão. Glória a Deus, aleluia. Você que não levantou sua mão, prepare-se para o próximo, tá? Você vai se tornar membro dessa igreja em nome de Jesus. Estamos avançando, meus irmãos, como vocês podem ver, nossa casa, o lugar onde o Senhor nos plantou, nossa cidade, está cada passo, cada dia mais avançando nas obras, na tudo aquilo que precisamos fazer para receber bem você, né? Hoje a gente estava conversando com alguns irmãos, na nossa casa, onde mora a nossa família, nós gostamos de prover o que é bom, o que é confortável, sim ou não? Isso é legítimo, isso é aceitável. Esses dias a minha esposa precisou comprar uma mesa de 100 lugares, 4 lugares não demais. A gente quer receber o povo. Eu acho que eu vou comprar de 8 lugares aqui, ou 10. Pode chamar a gente também, né? A gente gosta. E aí precisamos comprar de 8 lugares, meu Deus, 100 lugares, para ficar mais confortável. A gente muda o sofá, a gente muda o eletrodoméstico. Na casa de Deus é a mesma coisa. Davi, quando ele percebeu que ele estava morando no palácio, ele olhou para a habitação dele. Quando olhou para a habitação do Senhor, ele viu assim: meu Deus, ele habita ainda numa tenda, ele ainda mora numa tenda. Davi desejou construir um palácio para Deus. Davi, ele olhou para a casa dele e falou assim: eu não posso ter mais luxo do que o Senhor. Pode estar entendendo? Eu não posso ter mais conforto do que o meu próprio Deus. E isso é legítimo, é legítimo. O zelo da casa do Senhor nos constrange, nos arrogância. Então, meu irmão, você continue sendo fiel aos seus dízimos, suas ofertas. É um solo fértil, como a esposa pregou, falou. Essa semente vai alcançar outras gerações, vai alcançar a sua família, seus filhos, suas filhas, seus netos, em nome de Jesus. Amém, aleluia? Amém. Vamos para a palavra então? Quantos querem receber porção da palavra nessa noite? Aleluia. Então abra comigo João capítulo 2, verso número 1. Aleluia. João capítulo 2, verso de número 1. Glória a Deus. Quando acharam, digam amém. Quem não achou, diga misericórdia. Opa, espera. João capítulo 2, verso número 1. Vamos ler junto. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava lá. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Estou lendo a versão NVI, tá, meus irmãos? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ou dependendo da versão, façam tudo o que ele vos disser. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 a 120 litros, dependendo da versão que você está lendo. E disse Jesus aos serviçais: enchei os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa, ou garçom morto. E eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora os soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galiléia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram
nele. Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com o nosso Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite, nós te louvamos, Deus, te damos honra, te damos glória, te damos, Deus, todo o louvor, Pai. Espírito Santo, nós dizemos profeticamente que todo espírito do cansaço, toda distração, Pai, vai cair por terra agora em nome de Jesus. Seremos renovados pela Tua palavra, seremos alcançados pela Tua palavra, Jesus. A Sua palavra que transforma, a Sua palavra que liberta, a Sua palavra, Jesus, por semente do Evangelho, Pai. Fale conosco nessa noite, Espírito Santo. Faz a Tua obra, Espírito Santo, a obra é Tua. Esse povo é Teu, esta igreja é Tua, em nome de Jesus. Se você concorda, diga um amém aí, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, eu gosto muito de uma citação de Billy Graham, quando ele diz que a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Para os nossos dias, né? Poucos de nós temos os jornais ainda hoje em dia, mas podemos dizer que a Bíblia é mais atual do que o post do Instagram que vai sair amanhã. É mais atual do que aquela notícia do jornal que vai sair amanhã. Por quê? Porque o jornal, a notícia, depende da ação humana, senhora. Depende do homem. Depende daquilo que o homem fez. A Bíblia não. A Bíblia, ela tem a revelação por parte de Deus. E essa revelação continua de eternidade em eternidade até a volta de Cristo. Por isso que a Bíblia, ela tem esse poder. Aí, de vez em quando, nós nos deparamos com textos como esse, textos que nos saltam os olhos, textos que nós já lemos outrora, e aí a gente não passa despercebido. Mas aí tem momentos que nós lemos e as coisas ficam mais evidentes, nos chamam a atenção, sim ou não? Acho que não é só comigo, sim ou não? Então, de vez em quando a gente tem essa leitura. Mas, por exemplo, o Evangelho de João, é bastante interessante. Por quê? Porque João, ele é muito detalhista. O apóstolo João, quando ele escreveu o seu Evangelho, ele foi com muitos detalhes. Porque João, ele foi testemunha ocular do ministério de Jesus. João Batista, ele viu muita coisa. João Batista esteve com o Senhor Jesus. E ele foi um dos discípulos mais próximos de Jesus. E esse milagre, nenhum dos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, relata esse milagre. O milagre de Caná da Galileia, dependendo da sua versão, ou o milagre da transformação da água em vinho. Bastante conhecido. E João, ele é bastante detalhista. E ele tem esses exemplos de ter visto alguns milagres do Senhor. Existem 7 milagres que João vai relatar, e os outros evangelhos não vão relatar. Mas isso é bastante interessante. Só que uma coisa que me chamou a atenção é que por 2 vezes, no texto que nós lemos, João, ele fez questão de deixar registrado a localização, o milagre, a localização do milagre no lugar onde Jesus operou. Por 2 vezes nós lemos, no verso de número 1, no verso de número 11, por 2 vezes, verso de número 11, por 2 vezes. Ele fez questão de dizer que esse primeiro milagre foi feito em Caná da Galileia. E por quê? Porque Caná da Galileia era um lugar pobre, era um lugar pequeno, era um lugar onde ninguém dava valor, era um lugar menosprezado por aquela sociedade, por aquela cultura judaica. Só que presta atenção, ele por 2 vezes ele fez questão de deixar registrado o primeiro milagre. E por que isso me chamou a atenção? Porque se Jesus quisesse nesse momento notoriedade do seu milagre, do seu ministério, Jesus, ele não iria operar o milagre num lugar pequeno, Senhor. Se Jesus queria notoriedade nesse momento do seu ministério, quem já quisesse o nome dele já sendo dito por toda Jerusalém, todo Israel, ele não teria ido em Caná da Galileia, uma vila pobre, um lugar humilde. Não, ele teria ido para a capital espiritual desse povo, Jerusalém. Todos nós sabemos que Jerusalém, por
por todos os anos, comemoravam 3 festas: a festa do Pentecoste, a festa da Páscoa e a festa do Tabernáculo. Existiam 3 grandes festas que aconteciam na capital, em Jerusalém. Então era um momento que a capital estava lotada, estava cheia. Então qualquer coisa que acontecia em Jerusalém viraria notícia rapidamente, sim ou não? Viraria notícia rapidamente, porque haviam centenas de pessoas passando por lá. Então qualquer situação que acontecesse seria notícia, seria manchete. Mas não. Jesus, ele, se quisesse notoriedade, ele teria feito isso, mas ele não fez. Isso tem que tirar uma lição para nós. Jesus, ele não desejou notoriedade nesse momento. Jesus, ele foi contramão da lógica humana. Jesus, ele foi contramão da lógica. Se ele tivesse feito algo, as pessoas poderiam ter visto assim: não, ele é poderoso, ele é o Cristo, mas não. Ele foi na contramão da lógica. Só que para eu avançar no texto e dizer por que isso aconteceu, deixa eu te situar no texto. Vamos voltar em João capítulo 1. E aqui eu gostaria que você abrisse sua Bíblia mais uma vez. João capítulo 1. João no capítulo 1. Nós temos uma cena também tão marcante. João Batista, Batista não era sobrenome, Batista era o ministério João que batizava. Ele era o primo de Jesus, todos nós já sabemos. Ele era filho de Isabel, com Zacarias, e ele estava batizando nas margens do Jordão. Então, Jesus ele foi ter com João para ser batizado. Verso de número 29. E às vezes nós não conseguimos mencionar ou dimensionar o tamanho da chamada, o tamanho do ministério de João Batista. Às vezes a gente não consegue entender quem era João Batista. João Batista ele não era só um pregador barbudo que usava roupas de camelo, que pregava no deserto, que comia gafanhoto. Não. João Batista não era isso. João Batista era alguém com uma autoridade religiosa. João Batista, aleluia, era um dos homens que abriu mão de palácios. João Batista era alguém que abriu mão de vestimentas sacerdotais. João Batista era alguém que abriu mão dos prazeres do mundo, só para fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus, para ser a voz que clama no deserto. E aí eu sempre lembro daquela canção, quando nós olhamos para o Senhor e tudo se torna perda. Tudo se torna perda quando nós olhamos para Cristo, meu irmão. Querido, eu quero te incentivar nessa noite a manter os seus olhos fixos no Senhor. Agora eu quero dizer que você mantenha os seus olhos fixos em Deus, fixos em Cristo Jesus. E ele abriu mão disso. Ele abriu mão. Ele estava no deserto. Só que João Batista, ele não era só um pregador. João Batista, ele não era só alguém que usava roupa de camelo e comia gafanhoto, não. João Batista também ele era um fazedor de discípulos. Repita comigo: fazedor de discípulos. Fazedor de discípulos. João ele era uma autoridade religiosa. Ele fazia discípulos. E se nós olharmos o texto de João capítulo 3, verso número 26, nós podemos perceber que houve uma discussão entre os discípulos de João Batista e alguns judeus a respeito das purificações, a respeito das questões cerimoniais. Só que no verso de número 26 é facilmente possível compreender que eles estavam tentando colocar Jesus contra João Batista. João capítulo 3, é só você ler. Eles estavam tentando causar contenda entre o mestre e João. Os próprios discípulos estavam. Aí João Batista mais uma vez demonstra o seu coração. E isso nos ensina, meu irmão, para mim e para você. Ele diz assim, ninguém pode receber coisa alguma se não for dado dos céus. Ele diz assim, eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Ele diz assim, o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente escuta, se alegra e por causa da voz do noivo. Pois essa é a minha alegria que se cumpriu em mim. Ei, querido, João Batista ele diz assim, a minha alegria é ouvir a voz do noivo. Lagoinha, a alegria do Senhor, a alegria de João Batista era ouvir a voz do Senhor.
Senhor. A alegria de João Batista era ser chamado de amigo do noivo. E nessa noite o Senhor está procurando os amigos, os íntimos, os próximos, aqueles que falam com o Senhor, aqueles que têm intimidade com o Senhor. São esses que o Senhor está à procura nessa noite. Aqueles que abrem mão dos prazeres da terra, aqueles que abrem mão dos prazeres, das luxúrias, daquilo que o dinheiro pode comprar, não. O Senhor está à procura de corações sinceros, corações que desejam intimidade e relacionamento com Ele, meu irmão. Então, nós podemos perceber, até mesmo a fala de João Batista, quando ele diz assim, que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça, que eu diminua. Que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. O Senhor está à procura desses corações, meu Deus. São desses corações que o Senhor está à procura. Aleluia. Então, quando nós olhamos para o texto de João capítulo 1, João ele tinha discípulos. Quando Jesus se aproximou de João, nós podemos perceber, podemos entender que discípulos caminhavam com João. Discípulos caminhavam com João Batista. No verso número 29, João diz que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista ele aponta para o Cordeiro perfeito, Lagoinha, o Cordeiro perfeito. Ele diz assim, eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Cristo significa Messias. Ele diz assim, eu não sou o Cristo, é Ele. Siga-me. Eu não sou nem digno de desatar as sandálias dele. João Batista ele se depara com o próprio Verbo encarnado. Ele diz assim, eu batizo com água, mas eis que ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lagoinha, o Senhor tem muito mais para nos derramar. Aleluia. Talvez nós pensamos assim, não, pastor, eu fui batizado, agora eu vou fluir. E tem que fluir mesmo. O Senhor tem muito mais para nos entregar. Com batismo, com o Espírito Santo e com fogo. Muito mais o Senhor tem para nos entregar. E aí João apresenta. Ele diz assim, é Ele quem vocês devem seguir. É Ele. É Ele. É Ele quem nós devemos seguir. Muito mais do que amigos do noivo, o Senhor também está à procura daqueles que vão dizer assim, não me sigam. Sigam Ele. Sigam Ele. Olhem para Ele. Vivam por Ele, ande com Ele. Os discípulos que nós fazemos, assim como João Batista fez, não é para nós, não é para nós, mas é para Ele, para que reflitam a glória do Senhor, o Filho unigênito do Pai. É sobre isso o Evangelho. E entre os discípulos de João, tem dois, nós conhecemos muito bem, tem dois, nós conhecemos, que marcaram o ministério de Jesus. O primeiro discípulo de João que começou a andar com Jesus se chama André. João capítulo 1 está escrito aí, no verso 41. André, ele encontrou com Cristo. André, ele encontrou com o Messias. E aí, a primeira coisa que André fez foi levar boa notícia. Quando André, ele encontrou com Cristo, a primeira coisa que ele fez, ele foi até seu irmão, levar a boa notícia. Seu irmão, que se chamava Simão, André, irmão de Simão, que ainda se tornaria Pedro, que quer dizer certo, quer dizer Pedro. E aí ele disse assim, Simão, nós encontramos com Cristo, nós encontramos o Messias. A primeira coisa que André foi fazer quando teve com Jesus foi isso. Só que curioso, redobre a atenção, o
O curioso é que nós dizemos assim, ó, notícia rápido, notícia ruim corre rápido, sim ou não? Nós falamos assim, ó, quando a notícia é ruim, vai chegar rápido, fica tranquilo. Fica tranquilo, você está longe, o telefone tocou, não entendeu, não, fica tranquilo. Notícia ruim corre rápido. Só que como sempre, o Senhor Jesus, ele inverte essa lógica. Há quem diga que notícia ruim corre rápido. Mas nessa noite, meu irmão, você vai sair daqui levando a boa notícia do Evangelho. Você vai chegar para os seus irmãos, para a sua família e vai falar assim: encontrei com Cristo, encontrei com Jesus, encontrei com o Messias. Quantos recebem essa palavra, Lagoa? Encontramos com Cristo. Encontramos. Ele saiu levando a boa notícia. E é assim que nós aprendemos com André. A promover um encontro de pessoas com Jesus. De pessoas com Jesus. Talvez nós pensamos assim: pastor, eu não sei qual é o meu chamado. Pastor, eu estou tentando descobrir aí qual é o meu chamado, para aquilo que o Senhor tem me separado, para aquilo que o Senhor tem me ofertado. Eu não sei. Queridão, você foi chamado para promover o encontro de pessoas a Cristo Jesus. Você foi chamado para promover, ser um facilitador, ser um promotor desse encontro. Um encontro já reservado, separado, preparado na eternidade do Senhor para a sua vida, meu irmão. Receba essa palavra em nome de Jesus. E aí nós podemos entender e avançar o texto que Simão, ele vai ter tudo bem com Jesus. Escute isso. Quando Simão ele encontra para Jesus, quando ele encontra Jesus ele olha assim e diz: você é Simão, filho de Jonas, mas haverá um tempo que você se chamará Pedro, que quer dizer Cefas. Curioso, não? Curioso. Jesus ali, ele já olhou para Simão, mas quando ele tem um encontro com Cristo, há uma palavra sendo liberada sobre a vida de Simão. Há uma palavra no primeiro encontro. O que eu aprendo? É que antes nós éramos um sem Cristo, mas depois que nós encontramos Cristo, nós recebemos um novo nome. Ei, Lagoinha, um novo título. Ei, Lagoinha, antes nós éramos chamados de criaturas, agora nós somos filhos depois que encontramos com Jesus. E, meu irmão, você é filho. Tenha certeza que você é filho, você é filha. E o Senhor, ele olha para Simão e fala assim: Simão, tenha liberdade, você é homem, Simão. Você tem esse nome de batismo pelo seu pai, mas haverá um dia que todos irão te conhecer como Pedro, Cefas, pedra. Sobre essa pedra edificarei a igreja. Ou seja, Simão, você pesca peixe, mas comigo você vai pescar homens. Lagoinha, eu vou dizer de novo: nós podemos viver uma vida que pode fazer sentido só para nós, mas em Cristo não. Existe um propósito maior para a sua vida, existe um chamado maior para a sua vida, para a sua família. Lagoinha, receba isso em nome de Jesus. Existe um chamado do Senhor para a sua casa. Pastor, não, mas eu sou médico. Pastor, então você vai ser um médico cheio do Espírito Santo. Pastor, não, eu sou engenheiro. Então, meu irmão, você vai fazer contratos cheios do Espírito Santo em nome de Jesus. Pastor, não, eu trabalho como motorista de aplicativo. Meu irmão, você é um evangelista. Olha a oportunidade. Você é um evangelista. Simão, ele era pescador de peixes, mas em Cristo ele se tornou um pescador de homens. Ele se tornou um apacentador de ovelhas também. Vivendo de glória em glória, de fé em fé com o Senhor. No primeiro encontro, Jesus tem com Pedro, ele já olha assim para Simão e ele fala assim: Pedro, você não está entendendo o futuro que eu tenho para você. Eu vou mudar o teu futuro. Ei, Pedro, eu não quero saber, Pedro, como foi a tua vida até agora, porque eu vi, eu estava lá, eu sei de tudo. Eu sei que a sua vida será transformada a partir de agora. Lagoinha, existe transformação para a sua vida. Existe transformação para a sua casa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. João capítulo 1, 43 também vai dizer que havia um outro discípulo de João,
que também se tornou discípulo de Jesus. O nome dele era Filipe. O nome dele era Filipe. E Filipe ele faz como André. Ele tem um encontro com Cristo. Ele descobriu o Messias e ele faz igual André. Ele também vai contar a boas novas. Só que ele não foi levar para um irmão, ele foi levar para um amigo. Ele foi levar para um amigo chamado Natanael. Natanael, no verso 45, João vai dizer que Filipe encontra Natanael e diz para Natanael uma boa notícia. E esse é o Evangelho. É uma boa notícia, é uma boa mensagem. É a boa notícia do Evangelho. E ele diz assim: eu encontrei com Cristo, encontrei com o Messias, encontrei com aquele que os profetas profetizaram. Vamos lá, vamos ver. Aí Natanael disse assim: Filipe, eu posso até ir ver. Posso ir lá, não tem problema. Está aí no texto, estou conjecturando. Eu posso ver. Mas me diz duas coisas: qual é o nome dele e de onde ele é? Qual é o nome dele e de onde ele é? Aí Filipe ele vai dizer assim: o nome dele é Jesus e ele é de Nazaré. Natanael ele olha para Filipe e ele diz assim: conjecturando, cara, amém, mas pode vir coisa boa de Nazaré? Pode vir coisa boa de Nazaré? Eu conheço essa área, conheço essa área, conheço esse lugar. Dificilmente vem coisa boa de Nazaré. Aí Filipe ele vai dizer assim: vem e vê. Ele vai dizer para Natanael: vem e vê. Então Natanael duvidou que Jesus era o Cristo, o Messias, só por causa da localização. Ele diz assim: Natanael, você não sabe o que você está falando. Natanael, você não sabe daquilo que você está dizendo. Só por causa da origem dele, você já está dizendo que não pode vir coisa boa. Só por causa da onde veio o Messias. Você não sabe o que está dizendo. E meus irmãos, esse é um problema nosso, infelizmente. Nós já rotulamos, nós já taxamos as pessoas por causa das origens delas, por causa do lugar de onde elas veio. Isso, bom, é até, não é de agora, é do ser humano. É por causa da natureza caída do homem. Mas que bom que Jesus transforma os corações. Que bom que Jesus transforma a mente. Que bom que o Espírito Santo ele domina, controla o crente cheio dele. Que bom por isso. Então Natanael ele foi ter com Jesus. E quando Jesus ele encontra Natanael, ele, diferente de olhar para o futuro de Natanael, como ele fez com Pedro, ele olha para o passado. Ele olha para o passado e ele diz assim: de onde me conhece? Jesus disse: eu te vi debaixo da figueira. Jesus ele olha para Natanael e não fala assim: eu te verei debaixo da figueira. Não, ele fala assim: eu te vi debaixo da figueira. Eu te vi. Agora isso aqui, chamou muita atenção. Que fala é essa? O que quer dizer isso? Redobra a sua atenção. Quando o Senhor Jesus ele diz que viu debaixo da figueira, existem duas linhas, existem duas conclusões teológicas, duas conclusões que muitos teólogos vão divergir entre elas. Está tudo certo, isso é periférico, mas a informação é muito bacana. A tradição judaica, uma delas, é que a figueira era o exemplo, era representava Israel. Então, estudiosos, pessoas que gostavam de ler a Torá, pessoas que gostavam de meditar sobre a Torá, aproveitavam as suas folhas e ficavam debaixo das suas sombras para estudar, para meditar. Então, a figueira é o lugar ideal para meditar na palavra de Deus. Vai entender, vai lembrar que aquela região é desértica, muito calor, qualquer sombra era luxo. O povo que era ali não tinha Uber, não tinha carro. Quem tinha uma carroça era luxo. Então qualquer sombrinha aproveitava e meditava na Torá, debaixo da fogueira. E essa é uma corrente muito interessante. Mas existe uma outra
século XVIII, perdão meu inglês, galera, John Gill, mas vocês podem pesquisar. Ele era um pastor hiper-calvinista e ele publicou uma exposição do Novo Testamento em 1746. E nessa fonte ele vai nos dizer, como um historiador, alguém que estudava o latim, estudou o grego, estudou o hebraico, tinha acesso a dicionário cívico, ele vai dizer que o que Jesus está querendo dizer é um segredo de família. Cara, isso é muito forte. É um segredo de família. E esse comentário vai dizer que isso expressa a divindade onipresente do Senhor. Jesus e Natanael eram contemporâneos. Mateus capítulo 2, vocês podem ler que Herodes, quando soube que o rei de Jerusalém, o rei de Judá, o rei dos judeus nasceu através dos magos, ele não se alegrou com essa notícia. Na verdade, ele perseguiu, ele matou todos os meninos até de 2 anos. Está na sua Bíblia. Assim como aconteceu em Moisés, curioso não, mas é para todo dia. E aí, quando os magos saíram para adorar o rei que nasceu em Belém, Herodes mandou decreto: matem as crianças. Só que um anjo aparece para Maria, fala assim: ó, pega o menino, leva para o Egito e fique lá até que o menino morra. Só que para a mãe de Natanael foi o contrário. Quando ela soube desse decreto, como toda mãe com instinto protetor, ela pegou seu filho de 2 anos e escondeu debaixo de uma figueira, para que o menino não fosse morto. E é por isso que o Senhor Jesus ele vai dizer: Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Achei isso maravilhoso. Eu te vi debaixo da figueira. Revela o caráter messiânico da onipresença do Senhor Jesus. Somente um rabi, um profeta, poderia saber disso. Por isso Natanael falou: Rabi, Jesus, Filho de Deus, veja que és profeta. E aí nós pensamos, assim como Natanael, que o Senhor não enxergou, que o Senhor não vê. Querido, o Senhor Jesus, Ele tudo vê. Ele viu a sua dor, Ele viu o seu abandono, querido, Ele viu quando falaram calúnia sobre você, querido, Ele vê quando você ora por uma oportunidade de trabalho, querido, Ele vê quando você fala com Ele no secreto, fala assim: Senhor, abençoa minha família, Senhor, abençoa minha casa. Ele vê quando a gente fica em angústia. Querido, Ele vê, Ele é o Messias. Ele vê quando nós estamos cansados. Ele vê. Por isso que Ele disse, Mateus 11: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Querido, o alívio, o descanso que você precisa está em uma pessoa, Cristo Jesus. Receba o alívio para a sua alma, receba o alívio para a sua casa, em nome de Jesus. Muitos pensam que o descanso está em um dia, o sábado, por exemplo, mas nós cremos que o nosso descanso está no Senhor Jesus, porque Ele é o Senhor do sábado, isto é, Ele é o Senhor do descanso. Lançamos sobre Ele todo o cansaço, pois junto dele é suave, o fardo é leve. Ele tem fardo leve para nós. Aleluia. Então, quando Natanael ele respondeu, ele disse: Rabi, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Escute isso. Jesus ele falou assim para Natanael, as palavras: você está surpreso porque eu falei que eu te vi debaixo da figueira? A partir de agora, Natanael, você vai ver céus abertos e anjos subindo e descendo sobre a vida do Filho do Homem. Ele está dizendo assim: Natanael, eu tenho um futuro para você. Você vai testemunhar, vai andar comigo, você vai saber como é caminhar comigo, caminhar do meu lado. É isso que o Senhor tem para nós, Ladrão. O Senhor tem muito mais para nós, aqueles que dizem sim ao chamado de caminhar, dizem sim ao chamado de ser discípulos do Senhor. Quantos estão entendendo essa
Natanael, eu vi a tua história, eu sei o que aconteceu, eu vi, eu estive lá, eu sei, mas a partir de agora comigo é diferente, né? Comigo a história não vai se repetir. Com o Senhor tudo é melhor, com o Senhor tudo é perfeito, com o Senhor tudo é agradável. Até as aflições que Paulo vai dizer, tudo coopera para o bem. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam juntamente. Pastor, meu carro quebrou, vai cooperar para o bem. Furou o pneu do carro, vai cooperar para o bem. Pastor, bateu uma dor de barriga, vai cooperar para o bem. Pastor, deu um problema, deu um imprevisto para ir, tudo, cheguei atrasado, vai cooperar para o bem. O próximo Senhor não vai chegar, vai acontecer. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem. É isso que o texto nos ensina. E aí então nós olhamos agora para o capítulo 2 da nossa mensagem de hoje. E aqui eu vou começar a pregar agora. Aleluia! Vai vigília, hein? João capítulo 2, nós vamos nos deparar com esse texto. Esse texto fala sobre o primeiro milagre de Jesus. O milagre em Caná da Galileia. O milagre da transformação da água em vinho. É um dos textos maravilhosos. Só que ele já inicia assim, ó, está na sua Bíblia. E no terceiro dia, que terceiro dia é esse? É o terceiro dia depois do encontro de Jesus com Natanael. É o terceiro dia desse encontro. João está continuando a narrativa. 3 dias depois que Jesus encontrou com Natanael pela primeira vez. E só que curioso, nós falamos sobre isso, eu quero frisar, Natanael ele menosprezou Jesus por ser o Messias só por causa do lugar, só por causa da localização, só porque Jesus era da Galileia. Só que Jesus, ele vai até Caná da Galileia. Ou melhor, Jesus era de Nazaré, mas também na Galileia, nasceu em Belém. Jesus ele vai até Caná da Galileia. O que isso significa? Qual é a correlação? João capítulo 1, 21, verso número 2. Abre comigo rapidamente. João capítulo 21, verso número 2. Vou botar no telão profético aqui. Ô glória, é verdade. Pessoal, só um parênteses. Todos já seguem o canal do nosso YouTube, da nossa igreja? Coloca lá, Lagoinha São Leopoldo. Pastor, se inscreve, comenta. É uma ferramenta de evangelismo. Nós sabemos o poder que tem as redes sociais no nosso tempo, amém? Transparente, vamos para o nosso texto. João capítulo 21, verso número 2. Estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael de Caná da Galileia. Sabe o que é incrível? Natanael ele virou para Jesus, ele virou para Filipe e falou assim: ó, o Messias veio de Nazaré. O Messias veio de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eu duvido que eu tenha vindo de bom de Nazaré. Eu não acredito que ele é o Cristo. Eu não acredito. Aí o que aconteceu? Jesus então, depois de 3 dias desse encontro, ele foi até aonde Natanael morava. Da onde Natanael era, está no seu texto, está na sua Bíblia. Natanael era de Caná da Galileia, aonde Jesus ele operou o primeiro milagre. Curioso isso, não? Curioso isso. Ele fez questão de operar o primeiro milagre aonde duvidaram dele, aonde Jesus ele foi chacoteado, aonde ele foi menosprezado. Jesus ele fez questão de fazer o primeiro milagre. E vocês leram no final do texto comigo, depois desse milagre, os discípulos creram em Jesus. Ou seja, Natanael, então depois disso, creu em Jesus. E o curioso é que eu aprendo é que Jesus também é apaixonado por quem não crê nele. Vou dizer de novo.
Jesus ele é apaixonado por quem também não crê nele. Ele se entregou também para essas pessoas. Jesus também, ele chama quem desdenha dele. Acompanha, o Senhor Jesus, ele ama também quem não acredita nele. E isso está tudo bem. Cabe a nós falarmos sobre esse amor, sim ou não? Cabe a nós pregarmos sobre esse amor. Mas aí às vezes a gente pensa, não, mas vão me perseguir por causa de Jesus. Mas vão me caluniar por causa de Jesus. Estão nos perseguindo por causa de Jesus. Estão nos caluniando, aleluia, caluniando por causa de Jesus. Então, estão nos menosprezando, nos atacando, porque decidimos andar, porque escolhemos caminhar com Jesus. Aleluia. Querido, é maravilhosa a palavra do Senhor. Porque houve um homem que perseguia os cristãos. Houve um homem que detestava os cristãos. Atos capítulo 9. Saulo, autorizado pelo império, diz o texto, respirando ameaça contra os discípulos do Senhor. A caminho de Damasco, ele viu uma luz do céu. E de repente ele caiu. Ele caiu porque ele não se conteve com essa luz. E ele disse assim, Senhor, ou melhor, o Senhor diz para Saulo, Saulo, por que me persegue? Aí Saulo pergunta, quem és tu, Senhor? Jesus apareceu fisicamente para Saulo, para Paulo. Eu sou Jesus. Que ele vai chegar um dia que aqueles que te perseguem por causa de Cristo, o Senhor vai pegar ele. Eu vou dizer de novo, Jesus vai achar ele, vai pegar ele, vai encontrar aquele que não acredita nele, vai encontrar aquele que você ora. Pastor, eu estou orando pelo meu marido porque ele não acredita em Jesus. Jesus vai alcançar ele. Pastor, eu estou orando pelo meu filho, ele não quer saber de Jesus. Jesus vai alcançar ele, vai trazer de volta, vai dar sandálias novas, vai chamar de filho. A prova do Senhor na manhã com essa verdade. O Senhor ama cada um de nós. Aleluia. Pastor, mas está difícil, está muito pesado. Eu tento falar de Jesus, eu saio de um culto abençoado. O marido não gosta, a esposa não gosta, o pai não gosta, a mãe não gosta. Eu tento falar de Jesus ali no meu trabalho, com meus colegas, mas eu sou atacado, é complicado. Querido, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem e perseguirem e mentir, disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa do céu. Pois da mesma maneira que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, querido, bem-aventurados somos nós por causa do amor de Cristo. Bem-aventurados somos nós, é o que o Senhor Jesus disse, por causa de Cristo. Se estamos em Cristo, se estamos verdadeiramente em Cristo, então bem-aventurados somos nós. Se a nossa vida está de fato compatível com a palavra, bem-aventurados somos nós. Se a nossa vida de fato está entregue, rendida ao Senhor, e as coisas velhas se passaram, então eis que tudo se fez novo. Então bem-aventurados seremos nós. Amém, aleluia? Seremos nós. Aleluia. Jesus então ele foi para Caná da Galileia. O pessoal da banda já pode vir por gentileza. Jesus ele foi para Caná da Galileia. Ele foi participar de uma festa de casamento. Foi participar de uma festa de casamento. Só que a mãe dele que foi convidada. Só analisar o texto. A mãe dele foi convidada. E os seus discípulos também foram. Só que nesse momento aqui, não foram os 12 discípulos. Não foram os 12. Foram mais ou menos até 5 discípulos nesse momento. E Jesus ele também foi convidado para essa festa de casamento. Redobre a atenção, amigo. O que é um casamento? Casamento é quando um moço e uma moça decidem deixar pai e mãe, unir uma só carne e se tornar uma família. Família.
Casamento é onde nasce uma nova família. E o curioso é que Jesus ele deixou para operar o primeiro milagre na família. Meu Deus, é forte. Jesus deixou para operar o primeiro milagre dele na família. Nós já falamos sobre isso, ele poderia ter ido para Jerusalém, ele poderia ter operado o milagre dele em qualquer outro momento. No Sermão do Monte ele poderia ter operado vários milagres, porque ali o texto diz que tinha uma multidão. Mas não, o primeiro milagre foi no meio de uma família. Quando uma família nasceu, uma festa de casamento. Por quê, pastor? Porque Jesus ama a família. Porque o nosso Deus projetou, criou uma família. Por isso que famílias no altar, famílias rendidas ao Senhor, o marido não toca a Lagoinha. O inimigo não alcança a Lagoinha. Nós vemos, nós sabemos. Aleluia. Não é dinheiro que mantém uma família unida. Não são status que mantém uma família unida. Não é o que o mundo diz que mantém a família unida. Não é, em nome de Jesus. Sinto uma graça do Senhor nessa palavra. Não é aquilo que o mundo diz. Não, vocês têm que experimentar antes do casamento, quanto me entendem. Não, vocês têm que aproveitar a intimidade de vocês antes do casamento para saber se vai dar certo. Não, é repreendido em nome de Jesus. Família é um lugar de santidade. O Senhor instituiu, criou a família lá no Éden. É projeto de Deus a sua família, Lagoinha. Ei, Lagoinha, é projeto de Deus a sua família. Seus filhos, seu casamento, é projeto de Deus. E o maligno não pode tocar uma vez que o seu filho libertar. O maligno não toca. O Senhor Jesus deixou para operar o primeiro milagre dele no nascimento de uma família. Isso tem que ensinar algo para nós. Nosso pastor Luciano ele já disse aqui também no nosso treinamento. Quando foi apresentado o curso de gerações. Se famílias estiverem bem estruturadas, a igreja está bem estruturada. Se famílias estiverem sólidas, nós vamos avançar no reino. Meu irmão, coloca sua família no altar. Coloca sua casa em ordem no altar. Tire os ídolos. O que são ídolos, pastor? Aquilo que não provém do Senhor. Às vezes é uma música. Às vezes é um hábito. Pegue seus filhos e sentem. Meu Deus, estou sentindo uma graça do Senhor. Pegue seus filhos e sentem à mesa para comer, para conversar. Quebre o celular se for necessário. Você é pai, você é mãe. Meu Deus. Pai falou, o filho obedeceu, acabou. Pai mandou, o filho obedeceu, acabou. Aleluia. Coloque seus filhos na mesa para conversar. Coloque santidade no seu altar, na sua casa, no altar da sua casa. Por quê, pastor? Porque família é projeto do Senhor. Porque família foi Deus que instituiu. Porque a autoridade de uma casa foi dada ao homem. Está na palavra de Deus. Está na Bíblia. Pastor, não concordo, não aceito. Olha para cima e reclama. Foi Deus que criou, foi Deus que quis. Aleluia. Eu vivo falando para minha esposa. Falo assim, amor, eu não tenho o poder que você tem. Eu não tenho, a gente viu até um vídeo no Instagram. Eu não tenho o poder de transformar essa casa num lar. É você que tem. São vocês, mulheres, minhas irmãs, que têm esse poder de transformar a casa num lar. E a gente homem não, né? A gente chega, se não tem lençol na cama, está tudo certo. Se a toalha tem 1 ou 2 semanas, está tudo certo. Não tem talher, eu como com a mão. É isso aí, sempre livre. Sempre livre. A mulher não. Mesa posta, oh meu Deus. Espírito da mesa posta, meu Deus. É caro esse negócio. Meu Deus do céu. Fala, amor, é um prato, um talher, um paninho. Não, que é isso, paninho? Por quê? Porque eu tenho nada feminino. Isso é maravilhoso. A gente se completa. Vocês, meus irmãos, têm o poder de transformar uma
em um lar. Vocês têm o poder de deixar uma paz na casa e tirar a paz também. Meu Deus. Deixa o espírito no cotovelo. Meu Deus, os cotovelos estão. E tirar a paz também. Vou repetir mais um. Aleluia. Família é projeto de Deus, meus irmãos. Quem criou a família foi o Senhor, não foi Satanás. Satanás só criou uma coisa, mentira. Por isso que tudo que ele toca, por isso que tudo que ele faz é mentira. Quer ver uma mentira que ele tem feito nesses dias? Falei até nos destaques, né, Márcio? O arco-íris. Pergunta para os nossos filhos de 7, 8 anos. O que é arco-íris? Ah, pastor, da sigla, daquela sigla lá. Não sei o que, isso aqui. Mentira! Arco-íris é do Senhor. Arco-íris é o símbolo da aliança poética com o Senhor. Quando nós olhamos para o arco-íris, nós olhamos o quê? Esperança. Deus vai manter a sua aliança com a humanidade até a eternidade. É isso. Aí Satanás pega e mente. Não. Está na hora de a gente reposicionar aquilo que é do Senhor de volta para o Senhor, na nossa casa, no nosso trabalho, sem vergonha, sem medo de falar. Sem medo de falar. Está na palavra de Deus. Verdadeiramente, meus irmãos, hoje a gente acredita na palavra de Deus, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, ou infelizmente a nossa vida vai ser rasa se a gente não se posicionar no nosso tempo, na nossa geração. Haverá um dia que nós iremos prestar conta de tudo aquilo que nós fizemos, falamos e pensamos no grande julgamento do Senhor. Pergunta retórica: isso nos traz esperança ou medo? Aleluia. Alívio ou desconforto? Que o Senhor venha alcançar nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Alcançar nossas intenções, a nossa mente e reposicionar tudo aquilo que é dele de fora. Aleluia. Então o Senhor Jesus, ele deixou para operar o primeiro milagre de uma família. Aí Jesus, meu Deus, Jesus ele vai aparecer no casamento, no nascimento de uma família. Então, quando Jesus ele foi convidado, ele já não foi convidado com intenção. Quando convidaram Jesus, ele não sabia que ele era o Messias, porque ele não tinha operado milagre. Vocês lembram disso comigo, que depois que Jesus operou, os seus próprios discípulos creram nele. Jesus, ele não, ou melhor, o noivo e a noiva não sabiam que Jesus era alguém que poderia ajudá-los. Não sabia que assim, se algo der errado, se alguma coisa quebrar, se o vinho acabar, chama Jesus que ele vai resolver. Não. Os convidados não fizeram isso. O texto é claro. O que nós devemos aprender? O que nós devemos tirar de lição? A lição que eu tive e aprendo é chamar Jesus para a nossa vida, para a nossa festa, antes que o problema bata a nossa porta. Agora eu vou dizer de novo, antes que o problema apareça. Chame Jesus pela simples presença dele, pelo simples fato de andar, querer estar com ele. Aí talvez alguém pense assim, pastor, então eu não posso chamar Jesus para a minha vida, agora que está tudo complicado, que existem problemas, que eu estou com essa crise. Não, você pode e deve, meu irmão. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor Jesus é o socorro bem presente na hora da angústia. Se você está angustiado nessa noite, o Senhor Jesus tem socorro para a sua vida. Só que às vezes a gente tem que aprender com esse casal. Aproveita que está tudo bem agora, chama Jesus para a sua vida, meu irmão. O Senhor Jesus faz um convite nessa noite. Chama Ele para esse relacionamento. Chama Ele para essa casa. Chama Ele para esse negócio. Chama Ele para esse relacionamento, para essa comunhão. Chama Ele. Chama Ele para os seus planos. Fala assim, Deus, eu quero fazer um concurso. Chama Ele.
Deus, eu quero empreender, eu acho maravilhoso. Chama ele. Deus, eu estou pensando em construir família com o moço tal, com a moça tal. Querido, chama ele. Chama ele. Não espera dar problema. Chama ele. A gente tem que aprender com esse casal. Aproveita que está tudo bem agora e chama ele agora para a sua vida. Aí a gente vai pensar, não, então tá bom, eu vou chamar Jesus. Eu vou chamar Jesus e vai dar tudo certo. Aí não vai ter problema. Aí agora vai sucesso. Estourar o confete. Meu irmão, Jesus estava na festa e o vinho acabou. Sim ou não? Sim ou não? Jesus estava na festa e o vinho acabou, o problema chegou. Só que a festa que Jesus está, a vida que Jesus está, pode até algo dar errado, mas Jesus transforma o errado em milagre. O Senhor Jesus, ele transforma o problema em solução. Aleluia. Se coloque de pé no seu lugar, aleluia. Nós já estamos caminhando para o final. Aleluia. Jesus estava na festa, mesmo assim o vinho não acabou. Mesmo assim o problema chegou. E aí, por que o vinho acaba? São essas perguntas que a gente faz ao texto. Por que disso? Por que daquilo? Por que o vinho acabou? Bom, eu gostaria de ter algo explícito, mas não tem. E aqui também vai uma lição, meu irmão. Aonde a Bíblia fala, eu falo. Agora, onde a Bíblia se cala, eu me calo. Onde a Bíblia se cala, eu me calo. Existem 5 conjecturações que nós podemos fazer contexto, sem ferir o texto, sem ferir o contexto. Por que o vinho acaba? Não sei. Talvez falta de planejamento, talvez um planejamento. Pensamos que viriam 50 pessoas, mas vieram 80 pessoas, 100 pessoas. Pensamos que daria para 2, 3 dias, mas na verdade durou 7 dias. Talvez falta de planejamento. Não importa o planejamento, não importa o tamanho do problema. Eu sei que a festa, a vida, o lugar onde o Senhor Jesus está, há milagre. Lagoinha, a transformação. Lagoinha, a cura, a libertação, meus irmãos. Chama Jesus para a sua festa, chama Jesus para a sua vida. E aí quando o vinho acaba, a mãe de Jesus ele vai até com ele. O texto está claro sobre isso. Aí Jesus ele fala assim, ou melhor, Maria diz assim para Jesus: temos um problema, o vinho acabou. Temos um problema, o vinho acabou. Jesus ele fala assim, o que tem a ver contigo? Não chegou a minha hora. Que parcela de culpa é essa? Não chegou a minha hora. Curioso, meus irmãos, é que o Senhor Jesus ele disse não para mim. O Senhor Jesus ele disse não. É verdade. Disse não para ela. Não chegou a minha hora. Não é chegado esse momento. Às vezes nós oramos e falamos com o Senhor: Deus, precisamos disso. E às vezes a gente ora pensando que Deus vai dizer o sim. Deus, preciso dessa porta aberta. Aí Deus vai dizer sim. A gente não. Uma hora Deus vai falar que sim. Uma hora que Deus vai falar assim: sim a esse trabalho, sim a esse relacionamento, sim a essa escolha, sim a essa compra, sim a esse contrato. Mas às vezes Deus também diz não. Às vezes o Senhor diz também: não, não é agora. Não, não chegou a hora. Não, não é o momento. Nosso Senhor Jesus também diz não. Às vezes são tudo negativo. Às vezes a nossa vida parece que está tudo fechado, Senhor. Parece que as portas estão todas fechadas. Curioso é que quando ela recebe o não de Cristo, ela não se abala, ela não murmura, ela não reclama, ela não
reivindica, não, eu sou sua mãe. Ela não bate no peito e fala assim, não, eu tenho autoridade, eu sou sua mãe. Maria não reclama, não murmura, não. Ela libera uma palavra para os servos: façam tudo o que eles disseram. Que é isso? Mas ela disse, ela recebeu um não do seu próprio filho, não de Jesus. Mesmo assim ela fala: façam tudo o que ele vos disser. Ei, a vontade dele é soberana. Faça o que ele disser. Agora, se o Senhor Jesus dizer não para nós, não para suas orações, não para sua resposta, que ele continue adorando. Lagoinha, eu vou dizer, continue buscando a Ele. Lagoinha, continue fazendo a vontade dEle. Pastor, o senhor não está entendendo. O bicho está pegando. Eu já estou meses parado. Pastor, a conta não está fechando. Estou em crise. Está complicado. Às vezes a gente tem que aprender com o profeta Abacuque. Abacuque 3:17. Porque ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da manada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu gostaria de frisar nessa noite. Gostaria que você entendesse. E aqui eu caminho para encerrar. Quando nós temos a oportunidade de termos Jesus na nossa vida, na nossa festa, algo em nós tem que mudar, algo em nós tem que se transformar. Esse texto ele chamou muito a minha atenção essa semana, porque me saltou os olhos quando eu entendi que o Senhor Jesus ele deixou para operar, para fazer o seu milagre, quando uma família nasceu, quando uma família surgiu. E quantas famílias são atacadas, sim ou não? Quantas famílias estão em crise, sim ou não? Quantas famílias precisam de socorro, sim ou não? E às vezes eu sei que é difícil pedir ajuda. Eu sei que é difícil falar assim, preciso de uma oração. É difícil. Às vezes a gente se fecha emocionalmente, é difícil. Mas, querido, deixa eu te dizer uma verdade. Onde o Senhor Jesus está, a milagre e a transformação. O Senhor Jesus, Ele ama a família. Ele criou, já falei isso, vou repetir. Ele criou, Ele projetou a sua família. Sua família não foi feita para dar errado, foi feita para dar certo, meu amigo. Por isso, nesse momento, eu gostaria que você fechasse seus olhos, orasse comigo. Que nesse momento você apresentasse a sua família. Que você apresentasse a sua família a Ele nesse momento. Só que existe uma graça do Senhor também. Existe uma resposta de Deus daqueles que suplicam ao Senhor. Nós vemos claramente quando o Senhor ele reage a pessoas que chamam a presença dele. É uma verdade quando pessoas se aproximam de Cristo, pedindo socorro, pedindo alívio, pedindo o resgate. Querido, nessa noite, em nome de Jesus, eu posso te falar com todo o coração, meu irmão, se há algo na sua vida, na sua família, que está fora do lugar, que não está certo, e que não provém de santidade, meu irmão, deixa eu orar por você, deixa eu orar pela sua casa, sua família, corre para o altar, deixa eu orar sobre a sua casa, os pastores dessa casa vão orar por você, corre para o altar nesse momento, sem vergonha, sem constrangimento.
Olá, aqui é Pastor Luciano, da Igreja Batista da Lagoinha. Obrigado por você ter ficado até o final com a gente. Quero aqui agradecer você. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Também estamos aqui para servir você. Se precisar, entre em contato aí nas redes sociais. Precisar de oração, precisar de atendimento, nossos telefones estão disponíveis. Quero te desejar uma ótima semana, uma semana extraordinária na presença do Senhor. Porque em Lagoinha só anda sozinho quem quer.